Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Terapêutico Vida Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva, faço parte do grupo de coordenadores junto com o Dr. Antônio Ferreira da Costa, a doutora Cilei Marinho Paulino e o nosso auxiliar de coordenação, o professor André Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Ótimo. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma análise da obra Otelo, de Shakespeare. Vamos resgatar um pouco da cultura inglesa, né, Antônio? E fazer uma interpretação à luz da trilogia analítica. Aliás, um clássico, né? É um clássico. Todo o nosso trabalho que nós fazemos aqui é totalmente fundamentado na psicanálise integral ou trilogia analítica, ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. Tudo bem? Então, hoje o nosso trabalho vai ser esse, apresentar uma análise trilógica da tragédia Otelo de Shakespeare. Vamos lá? Doutor Antônio, o senhor poderia para nós apresentar? Apresentação. A peça Otelo, O Mouro de Veneza, escrita por William Shakespeare no início do século XVII, é uma das tragédias repleta de intrigas, manipulação, amor, inveja e ciúmes. Vamos conhecer uma breve síntese desta peça de teatro e, em seguida, à luz da trilogia analítica, faremos uma análise de algumas falas das principais personagens desta tragédia. Então, vamos lá. É importante que vocês observem, no decorrer, sobretudo desta primeira explanação, a passagem como o Iago, ele então vai convencer o Rodrigo a fazer assim uma bagunça, uma balbúrdia na vida do Otelo. Iago quem era então? Ele é o inimigo aí. Vamos conhecer... você vai... Sim. Ele é o inimigo aí, praticamente o invejosão de primeira monta dessa obra. Isso a gente tem que observar, né? Vamos lá. A história começa com o Iago, um soldado experiente, contando ao Rodrigo que está com raiva de Otelo, porque havia promovido Cássio ao posto de tenente, mesmo sendo mais jovem e sem experiência militar. Rodrigo, por sua vez, revela que também está triste, porque amava Desdémona, que havia se casado com Otelo. Então, após destilarem raiva e inveja, mancomunados, os dois vão contar ao pai da moça, o senador Brabâncio, sobre o casamento de Otelo e Desdémona. Olha só a intriga começando aí. A gente vê, um está magoado porque não foi promovido. Sim. E o outro também está magoado. Está casando com o outro e não com ele. E o detalhe, esse outro é a mesma pessoa, que é o Otelo. Sim. O Otelo desperta a inveja de Iago e também a inveja de quem? Do Rodrigo. Por causa da promoção. Isso. Um não foi promovido, Iago. O outro amava a mulher com quem se casou, né? Com quem casou com o Otelo, a Desdémona. Interessante ver que ele amava, mas ele amava de uma forma de idealizar, né? Porque ela não tinha um relacionamento com ele. Então. Nenhum, pelo que a gente vê lá. Vamos lá. Brabâncio fica muito furioso ao saber do casamento de sua filha com Otelo, mesmo tendo deixado Desdémona escolher com quem casar. Ele não aceita o Mouro como genro. Querendo se vingar, Brabâncio sai à procura de Otelo. Porém, antes que pudesse fazer algo, o Duque de Veneza os convoca para uma reunião urgente. O que acontece? Aqui é interessante essa cena, né? Que o Iago e o Rodrigo, eles saem gritando e chamando a atenção, sobretudo para acordar o Brabâncio. Sim, para despertá-lo, né? Despertar a ira, despertar o pai. E denunciar uma coisa errada. Né? Isso. E o homem, então, fica enfurecido, porque a filha dele se casou com o Brabâncio, aliás, com o Mouro, e isso aconteceu como? Sem o pai consentir. O pai queria, ela podia se casar assim, mas com o Mouro, com o Mouro. Sim, então ele já ficou meio ressentido, né? Só um pouco. A gente vai ver que não foi pouco, não. Só uma perguntinha. Otelo era um chefe do exército? Isso. Um general. Um general. Era bom, né? É bom dar essa contextualização que nem todos conhecem a história, né?
É isso ele mesmo. era muito destacado, porém ele tinha uma insegurança, porque ele, por ser negro, ele tinha uma personalidade um pouco assim, vulnerável, né? Sobretudo aquele contexto, né? É, Então, é interessante observar essa imagem aqui que está revelando o quê? É mais ou menos o cenário em que Otelo se encontra junto com Desdémona, lá no Senado, que eles foram levados mesmo ao Senado. Mas olha só, não foi só discutida essa situação, uma outra também foi. Mas vamos dar continuidade, vocês vão observar isso. No Senado, Brabâncio acusa Otelo de usar feitiçaria para conquistar Desdémona. Contudo, Otelo, com calma e hombridade, conta sua história de vida e diz que Desdémona se apaixonou por ele por causa disso. A própria Desdémona é chamada e confirma que ama o Mouro e que casou-se por vontade própria. O Senado acredita neles e manda Otelo para Chipre, pois os turcos ameaçam invadir a ilha. quer dizer, tinha um princípio de guerra, né? Sim, Ele era necessário para lá. Sim. Então, olha só. Ali ele consegue desvencilhar-se daquela situação de princípio de intriga com Aquela o sogro. armadilha que estavam tentando fazer, né? Isso. E ao mesmo tempo ele é recomendado para ir à frente daquela batalha. E isso acontece mesmo. Então vão para Chipre, Otelo e Desdémona. Só que Otelo vai em um navio à parte e Desdémona em um outro navio. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Desdémona vai para Chipre em um navio separado por causa da pressa. Durante a viagem, uma tempestade destrói os navios inimigos e a guerra termina antes de começar. Olha que interessante, né? Então nem teve aquela guerra, Não teve confronto direto. não teve esse confronto, os inimigos afundaram e dando continuidade, Desdémona chega primeiro à ilha, seguida de Iago, Emília e Cássio, né? O Cássio é o rapaz que foi promovido a tenente e a Emília é a esposa de Cássio. Pouco depois, aliás, uma pretendente de Cássio, a Emília, tá? Desculpa. Pouco depois, Otelo também chega com boa notícia da vitória, pois este desfecho, uma noite de celebração, é proclamada. Após este desfecho, uma noite de celebração é proclamada. Então, não houve aquele combate e eles vão comemorar principalmente o quê? O casamento. Sim, que não deu tempo de comemorar aqui, mas comemora até a vitória que a natureza deu para eles de presente. Isso, foi um presente da natureza, um presente de casamento casamento da natureza. Boa, boa. A grande celebração, então, vamos lá. Nesta mesma noite, Iago começa a pôr em prática seu plano de vingança contra Otelo e Cássio, pois sabe que o ciúme pode destruir qualquer pessoa. Como Cássio é bonito, simpático e respeitado, Iago usa isso para criar suspeitas em Otelo, fazendo-o acreditar que Desdémona está interessada em Cássio. Além disso, Iago incensa Rodrigo a brigar com Cássio, porque o convence de que Desdémona está apaixonada por Cássio. Olha que interessante. Esse Iago, você percebe veneno, hein? a malícia dele? Sim, ele é o próprio capeta. Esse aí né? Então, realmente vai acontecer essa briga. Observe aqui, então, temos aqui o Cássio e o Rodrigo numa situação de conflito, tá? Vamos lá. Durante a festa, em homenagem a Otelo, Iago incentiva Cássio a beber. Cássio não aceita de imediato, mas é induzido a se embriagar e acaba se envolvendo em uma briga com Rodrigo. No entanto, no auge da confusão, Montano, o governador de Chipre, ao tentar separar a briga, é esfaqueado. Vocês imaginam que essa comitiva chegou lá, foram recebidos pelo governador, E o cara... estava preparada uma festa, esse rapaz recém-promovido a tenente, fica bêbado, briga com um outro, e obviamente eles vão tentar se esfaquear. O cara vai se separar. Ele acaba sendo esfaqueado. Uma espetada. E é um vexame, né? Sim, sobretudo para quem? Para o Otelo. Sim, porque esse homem estava submetido à ordem de Otelo. Dele. Isso. Quando Otelo descobre, fica furioso com o ocorrido e culpa Cássio, destituindo do cargo de oficial que recentemente lhe foi conferido. Então, da mesma forma que ele atribuiu ao Cássio o cargo de tenente, né? Ele tirou também, né? Automaticamente ele tirou.
Foi isso. A partir deste momento, o Cássio fica triste e quer reconquistar sua posição, por isso passa a buscar a ajuda de Desdémona. André, o que você acha, André? Aí? O negócio vai virando uma bola de neve, né? Mas parece que Ó, todo ó, mundo vai... ó, ó. Ele vai lá todo choroso, cheio de culpa, conversar com Desdémona acerca do que aconteceu, que ele foi destituído, tenta explicar que bebeu, mas que não queria beber. Então, enfim, se passa essa situação. Quer dizer, se aproxima dela por questão de ter perdido, né? A posição, tudo. Quer dizer, tá preocupado com isso, né? Sim, sim. Mas Quem tá de... imagino que pode ter desdobramentos essa aproximação, né? Tem. Então imagina, você tá aqui... Vamos olhar como um Otelo agora. Volta lá a imagem, por favor. Aqui. Imagine Otelo olhando isso de longe. Um homem conversando com a mulher dele. Depois imagine Otelo sendo insensado de que deve estar acontecendo algo entre esses dois. Então já começa a despertar o quê, né? Uma certa desconfiança, uma dúvida. Ele tem uma personalidade vulnerável, Inseguro. Ele idealiza muito a ele próprio e a própria mulher dele. Isso. Ele tinha uma relação com ela de uma mulher perfeita, né? É, Então, quando vê qualquer possibilidade, isso já começa a mexer com a emoção dele. sim. Vamos lá, é o próximo? Ou é esse aqui? É isso. Desdémona escuta Cássio com atenção e promete interceder por ele junto a Otelo. Quando Otelo chega, vê Cássio saindo e começa a duvidar da fidelidade de sua esposa. Iago aproveita a oportunidade para aumentar as suspeitas de Otelo com insinuações e falsas preocupações. No entanto, a insistência de Desdémona em ajudar Cássio só faz crescer a desconfiança do marido. A mente de Otelo começa a ser dominada pelo ciúme e desconfiança. Percebe, né? A coisa começa a ganhar vulto mesmo. Por quê? Ele destitui o rapaz do cargo. A mulher começa a falar do rapaz solicitando que ele seja reposto, recolocado no cargo. Intervindo por ele. Né? Intervindo por ele. Ele já começa a ficar assim, mas o que está acontecendo, né? Então, Otelo começa a ficar dominado pelo ciúme e desconfiança, né? Imagine aí, Iago conversando com Otelo, olha, abre os olhos, hein? Deve ter algo errado aí, você não está percebendo? Não, Imagina, né? Vamos lá, próximo. Em um dado momento, Desdémona perde um lenço muito especial dado por Otelo. Era o símbolo do amor entre eles, esse lenço. Emília encontra o lenço e, sem saber do plano maligno de Iago, entrega o lenço ao marido. Iago planeja usar esse objeto como prova falsa da traição de Desdémona com Cássio. Então, a Emília é a esposa, na verdade, do Iago. E o que acontece? Ela entrega o lenço para... Ele entrega para eles, achei, né? Entrega lá. Ele falou, poxa, foi o capeta que maravilha. Tudo que eu precisava. Para destruir. É a prova do crime, né? Ele mente para Otelo, dizendo que viu Cássio com um lenço e que o ouviu falar sobre sua paixão por Desdémona. Olha aí a coisa sendo maquinada. E o veneno na cabeça dele já tinha tomado. E as coisas começam a se encaixar. Materiais, né? Olha lá, Emília entrega o lenço a Iago. O Iago, sim, pode deixar, já sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Otelo confronta Desdémona sobre o lenço. E ela, sem saber onde está o lenço, não consegue dar explicações. Otelo fala-lhe sobre o valor simbólico do lenço e fica ainda mais perturbado, porque ele recebeu aquele lenço de presente e deu aquele lenço para a Desdémona como um símbolo do amor entre os dois, a fidelidade entre eles. E de repente aquele lenço está... Perdeu e ela não sabe onde está. Como e ele já sabe. E ele já está pensando, não. Aí que você vai ver a coisa esquentando. Se acalme, vamos lá. Nesse meio tempo, de forma sorrateira, Iago coloca o lenço dentro do quarto de Cássio, que o encontra e, sem saber sua origem, o entrega a Bianca, sua pretendente. A Bianca que é a pretendente do Cássio. Isso. Vamos lá.
Otelo questiona Desdémona sobre o lenço. Ó, ele já está ficando destemperado, desequilibrado, né? Depois disso, Iago convence Otelo a se esconder para ouvir a conversa que teria com Cássio. Na ocasião, Iago e Cássio falam sobre Bianca, amante de Cássio. Mas Otelo só ouviu partes da conversa. Por isso ficou com a impressão de que eles estavam falando a respeito de Desdémona. Um pouco depois, Bianca chega e Cássio entrega-lhe o lenço, que encontrara em seu quarto para que ela providenciasse uma cópia. Vocês estão entendendo o negócio? Olha que coisa. Tudo combina para que o homem fique mais e mais como? Obcecado, né? Sim. Paranoico. Super. Otelo, ao imaginar que Desdémona o havia traído e dado o lenço a um outro homem, decide matá-la pessoalmente e encarrega Iago de assassinar Cássio, que incensa Rodrigo a matar o jovem tenente. Mais uma vez, tá vendo? Otelo, ele chega à conclusão de que eu vou matar essa mulher e você vai matar Cássio, o Iago. O Iago, pode deixar que eu resolvo isso. O Iago sabia que o Rodrigo não gostava do Cássio, então ele incensa Rodrigo a matar Cássio. No entanto, o plano não aconteceu conforme o combinado, pois Rodrigo morreu e Cássio apenas ficou ferido. Otelo, totalmente transtornado, sai à procura de sua esposa e, em seu quarto, a estrangula, pois acredita que Desdémona o havia traído com Cássio. Emília, esposa de Iago, vai até o quarto e vê a inocente Desdémona morta nos braços de Otelo. Face a esse cenário trágico, Emília revela a Otelo, diante de Ludovico, parente de Brabâncio, que é o pai dela, e Montano, que tudo foi tramado por Iago, seu marido, e que Desdémona nunca foi infiel ao Mouro. Continue. Já era tarde. A Emília revelando a verdade. Imagina a mulher, imagina. Aí, que é isso? Ela nunca fez nada disso. Aí ela conta a história, como é que se deu, onde ela achou o lenço, para quem que ela entregou o lenço. Né? Aí ele, então, Otelo tem aquele vislumbre da verdade. Foi isso? Quer dizer, ele estava delirando, ele estava fantasiando isso. E projetando nela o que foi organizado para isso, né? Isso. E ele caiu nisso. Caiu na inveja, né? Sobretudo, olha só. Iago, enfurecido, mata a Emília, a esposa dele, porque ela o denunciou lá. Né? Revelou tudo. Isso. E tenta fugir, mas logo é capturado. Otelo, desesperado por saber que matou sua amada esposa injustamente, apunhala-se, cai sobre o corpo de Desdémona e morre beijando a face dela. Por fim, Cássio passa a ocupar o lugar de Otelo e Iago é entregue às autoridades para ser julgado. Está aqui, é um breve relato, uma compreensão que eu tive da obra Otelo, né? Então, na verdade, assim, a obra é muito maior do que esse resumo. Recomendo que vocês leiam a obra, né, Otelo, de Shakespeare. Não só esta obra, mas Júlio César, por exemplo, Macbeth, muito bom. Todos os teatros, né, as peças de teatro escritas por Shakespeare são ótimas. É uma recomendação que vocês poderiam, então, começar a catá-la, né? Tentem ler os livros, os romances, mesmo os poemas de Shakespeare, né? Vamos lá. Agora a gente vai entender, à luz da trilogia analítica, por que aconteceu tudo isso, né? O que moveu essas personagens a agirem desta forma? E é interessante também a gente observar o quanto nós temos em nós de Otelo, de Cássio, de Iago, né? Enfim, Desdémona mesmo, né? Também. Apesar que ali ela é totalmente inocente ali, né? Então, mas esse excesso de inocência também fez ela, por exemplo, não intuir que quando ela estava tentando ajudar ele a reclamar a justiça para ela, que ela estava fazendo parte de um plano, de um jogo. Eu não tinha nem ideia, percebeu, né? Não. Volta lá, por favor. Que sentimentos e emoções ficam em evidência nesta tragédia? O que o senhor acha, André, por exemplo? Sentimentos e emoções? Bom,
Pelas A personagens, gente, a né? gente tem a questão realmente, né? A gente percebe a inveja muito forte ali, então a pessoa tramando coisas, né, com maldade, né? A gente percebe uma raiva muito grande, né? No caso do Otelo, né? Então, eu acho que são esses os que mais saltam aos Saltam olhos. os olhos, né? Raiva, ódio, vingança. Essa alienação do Otelo, ela é muito importante de ver, porque ele tem o mesmo problema praticamente que a esposa tem, né? Ele, apesar de toda essa estrutura de competência como um general, Uhum. ele acaba se envolvendo mesmo Uma trama, né? numa trama e não conseguiu pegar essa situação. Quer dizer, ele está casado com uma mulher, um general que tem uma competência, e ele não conseguiu pegar, intuir que A maldade. não sabia com quem ele estava casado. É, Então mostra que não. é Mostra interessante. que ele estava né? casado muito também com a ideia que ele fazia dele Sim, e com a ideia que ele fazia dela. Então aí tem uma questão de idealização. sim. E a gente Então, vai ver uma alienação, né? isso que eu ia falar. Resumindo, é a alienação, né? Ou seja, é não estar consciente das coisas da sua, Ao seu redor. ao seu redor, na sua totalidade. É, agora, assim, a maior guerra que ele viveu não foi aquela que ele poderia passar Lá, né? lá. Mesmo que ele tivesse passado por aquela guerra, não aconteceu. A maior de todas as guerras da vida dele, ele viveu naquele dia que ele decidiu acreditar, né, na paranoia, na mentira do Iago, e ele começou então a desenvolver, já pela sua personalidade, a perceptoriedade, a segurança, sobretudo, até chegar onde chegou. Essa coisa do desequilíbrio emocional devido ao quê? A paranoia. Né? Então, a pessoa na paranoia, ela toma decisões que a faz perder emprego, perder amizade. Alguns se matam e também matam. Quer dizer, perde o juízo também. Perde o juízo, isso mesmo. Então, o maior conflito, a maior guerra está no interior do ser humano. Então, a gente vai conhecer agora por que isso acontece, né? Qual é a origem dessas emoções tão transtornadas que todos nós temos em nosso interior? Nós acabamos nos envolvendo, né? Isso. Vamos lá? André, o senhor consegue ler daí? Sim. Então a gente tem o trio patológico, né? Um triângulo. Lá na base a inveja, no outro canto a censura e lá no topo a projeção. Então a inveja, né, pelo significado profundo dela, é destruir o bem alheio, porque a inveja é não ver o que é bom, belo e verdadeiro. Então ela não suporta o bem, seja na vida dela ou dos outros, né? Só que como esse sentimento ele é muito vil, né, muito vergonhoso, a pessoa faz o quê? Censura. Então ele põe um bloqueio, uma barreira para não ver que tem esse sentimento de destruição ao bem dentro dele, né? E que se deixa levar, né, por isso. E aí, ao colocar essa censura, ele entra no processo de projeção, ou seja, aquela maldade que ele tem dentro, aquela destruição que ele não suporta o bem, ele começa a achar que são os outros que têm isso, contra ele, inclusive. Né? Então esse e o trio ele é dinâmico, né? Quer dizer, a pessoa tem inveja, censura, projeta e fica nesse círculo vicioso. Né? Então, só para dar continuidade, segundo o André, né, continuando aqui, né, André, a inveja é a origem do mal. A inveja vem do latim invidere e significa não ver. E o André trouxe essa palavra, né, não ver o que é bom, belo e verdadeiro. Então, Antônio, essa imagem, ela retrata bem a inveja, né? Por que, Antônio? Porque o bem é para a inveja e para o invejoso é que é o problema. Então a gente vê no bem, então, por exemplo, uma relação de casamento e uma carreira triunfante como a de Otelo. Não percebendo esse bem que ele tinha, ele começou a ver nesse bem coisas que não existiam. Então a inveja é não ver o bem que tem. Então, se você está alienado e tem a sua inveja e não tem consciência dela, fica fácil alguém te induzir e conspirar
não só de fora, mas também do seu próprio pensamento, né? É Então, inveja não ver o bem e arruma jeito de estragar isso. interessante, né? Que o Otelo, então, ele não viu, né, o bem, por exemplo, da esposa. Ele preferiu acreditar numa mentira, Nos invejosos. nos invejosos. Quer dizer, ele viu no invejoso, ele não viu o invejoso. Ele viu no invejoso verdade. Esse que é o Ele detalhe. achou que aquilo era real. Então, transportando isso para o nosso dia a dia, né, não só nessa esfera de relacionamentos, mas pode ser ampliado, quando a gente vê uma pessoa sendo passada para trás, ludibriada, a gente tem a ideia de que essa pessoa é simplesmente a vítima da situação. Não, num primeiro momento mas ela foi vítima por causa do grau de alienação dela, que é isso que o Antônio trouxe agora. Ou seja, quando você não conscientiza a inveja que você tem dentro de si, você fica uma presa fácil para essas coisas, conspirações, né? A inveja alheia que pode tramar contra você, né? Você vai saber se defender, né? Então, por exemplo, se a pessoa está consciente da própria inveja, das más intenções, quando um terceiro aparece com essas intenções, insinuações, ele vai desconfiar. Será que não é inveja do sujeito? Será que ele não está querendo que eu tenha uma atitude contra? Qual o motivo dele querer me ajudar? E por que ele estaria falando isso, né? Sim. Porque eu vou ficar com raiva e eu vou brigar com a minha mulher. Por qual motivo, né? O que tem por trás disso? A pessoa se questionar, né? Só um detalhe, sabe aquelas pessoas, todos nós conhecemos uma ou outra pessoa assim que sempre cai em golpe, sempre é passada para trás, coisa assim. Então, coitadinho, mas não é bem assim. Ele achou que ia estar tendo vantagem, entendeu? né? Então, assim, ele vive num grau de alienação muito grande, né? Não aceita lidar com essa inveja que ele tem dentro de si para se tornar uma pessoa mais consciente, né? E mais esperta, vamos dizer, nesse sentido, fica mais viva. Desperta, né? Aí tem um ponto muito importante para todos nós. Buscar na nossa memória algum momento da nossa vida que nós passamos por isso. Sim. Qual é a remissão que deveria ter ocorrido com o Otelo e conosco? É quando você percebe um momento que você teve inveja, percebe que você censurou e foi obrigado a assumir as consequências. E aí você usa isso como uma referência para pensar, bom, se isso ocorrer de novo, eu vou acreditar no que eu estou sentindo, na emoção, e vou repetir a sabotagem, a alienação. E vou dar aso para a inveja ficar solta. Então, desconfiar da própria inveja, presume-se necessário que você se humilhe. Se arrependa, né? Se arrependa. Tenha vergonha de ter tido. Né? Porque então, se você sente a vergonha, você não censura. Vai se redimir, né, Antônio? Aí você breca o que o André falou, de você ficar num círculo vicioso. Aí você quebra o círculo. Agora, Antônio, o senhor trouxe uma coisa que fez a gente repensar aqui. Por trás dessa atitude descontrolada, até muito mesmo ciumenta, tem ali muita arrogância, né, Antônio? Porque quando ele descobre, né, ele aqui, o Otelo, que ele havia matado a esposa inocente... Por que ele se matou? Por que ele se matou? Né? Porque se ele tivesse humildade, ele iria ter um arrependimento profundo, mas ele não queria sentir aquela dor aqui, de se arrepender. Ele preferiu se matar. Censurou. Isso. É quase que matar a consciência. A tentativa de matar a consciência. Matar a consciência do mal que fez. Agora, vamos nós aqui, todos nós fazer uma pequena reflexão. Toda vez que a gente está fugindo da consciência, a gente sofre. E quanto mais a pessoa foge da consciência, maior é o sofrimento dela. Por isso que muitas pessoas realmente se matam, outros acabam se embrenhando em vícios, né? E tendo perdas significativas na vida a ponto de não retomar mais aquela vida anterior, porque a pessoa destruiu muito, porque ela não foi humilde. Então, o professor Valdemir falou, né? A questão da arrogância. A pessoa não se humilha, não descontrai, não abaixa. Né? E isso é necessário. Agora, para fazer isso, precisa ter vergonha. Então, ter vergonha é uma virtude. Sim. E não contra. Não, eu não vou me rebaixar. Não, eu não vou aceitar, eu não vou admitir. Então, e a pessoa está pensando que é ter vergonha em relação aos outros, mas ela mesma. Porque ela tem consciência. Porque onde ela estiver, ela sabe que fez coisa errada.
Agora, acho um ponto importante que ressaltou aqui é justamente esse. Lado a lado com a inveja, que é um sentimento base, a gente sabe que é um grande problema, tem de mãos dadas esta questão da teomania, Isso que mesmo, é André. essa arrogância, né? Que a pessoa São, não aceita se humilhar, por exemplo, ver que errou, ver que se né, equivocou. se equivocou, né? Isso. Então, ele não admitindo isso, ele faz a manutenção Então, né, dessa inveja, dessa problemática na então, vida. Né? prefere morrer a aceitar a verdade. Bom, agora outra questão. A censura que o André trouxe. André, como é que o senhor explica para nós essa imagem aqui sobre a censura? Bom, isso aí acho que é conhecido de todos nós, porque nós fazemos isso em maior ou menor grau quase que todos os dias, né? Nesse sentido, ou seja, a gente procura impedir, né, qualquer tipo de consciência, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, às vezes a pessoa não quer ouvir as verdades, Sim. né? Que às vezes vem até por pessoas que você diria assim, são lábios impuros, lábios duvidosos que estão falando isso porque você conhece a pessoa e ela tem todos aqueles problemas lá. Mas será que ela não está falando alguma verdade, mesmo daquele jeito meio estranho? Isso que é o mais importante. Bom, uma coisa é não querer ouvir. Outra coisa, uma outra questão da gente censurar é a gente não falar quando deve falar. Por quê? Não é sair acusando os outros, né? Mas assim, se você se deparou com uma coisa errada, né? É preciso falar, né? No momento certo, do jeito certo. A esposa do menino do Cássio, ela foi falar depois. Mas ela já tinha percebido. Do Iago. Tem que ser, Por né? que ela não brecou do ele? Iago, a Do Iago, Emília, a Emília. Por que ela não brecou ele antes que ela estava percebendo o que estava fazendo? Ou não tomou a iniciativa de denunciar? Então. E acabou Ela morrendo também. Então, não foi assassinada, ela né? foi assassinada. É porque Você vê a problemática que a pessoa entra quando ela está censurando, ela está dentro, ela estava dentro do pacote ali. Ela está envolvida, ela faz parte. Né? Interessante, né? Ela não desconfiou também, né? E assim, só finalizando, então a gente vê, quando não quer ouvir determinadas coisas, não fala quando precisa falar nesse exemplo. Verdade, né? E o mais comum é a gente não querer ver, né? Finge, né? Aí isso não aconteceu, deixa pra lá. Ver, né? Prefiro não ter visto. Isso, é muito comum acontecer. Depois, se a pessoa censura, ela tem inveja, censura e acaba fazendo o quê? A projeção. Aí vê o problema fora no outro, né? Não nela. Como é que é isso, Antônio? A projeção, vamos lá. Como é que ela está? Vamos ver esse aspecto aqui. A pessoa vê no outro tudo de verdadeiro, tudo de bom. Idealização. Ela vê aquela coisa, nossa, é tudo que eu imagino de perfeito numa pessoa. Maravilhosa. Uma pessoa mais bondosa, mais honesta, mais justa. A minha princesa. Minha princesa, como eu. Eu sou um princeso. Um princeso. Então, eu tenho uma princesa igual a mim. Quer dizer, ele não vê falhas, não vê erro, ele não vê que tem inveja. Aí olha que interessante, que também é uma alienação. Né? Então a gente vai ver dois tipos aí, né? Ou três, não sei, de projeção. Não, volta lá, por favor, não caminha assim, não. Então, olha que interessante. O que está sendo projetado aí, né, o rapaz projeta na moça que ela é perfeita, a mulher da minha vida. E ela olha para ele, esse é o homem da minha vida, ele é perfeito, tá tudo correto, é o homem com quem eu sempre sonhei que eu estaria do meu lado. Não tenho mais problema na minha vida. Não, tá tudo perfeito. Eu tô vivendo o meu paraíso. Isso. Então, ambos veem fora a solução dos problemas da vida deles e colocando esse encargo num outro ser humano. Isso. Né? Agora, vocês imaginam o peso que é para esse outro ser humano levar esse encargo. Isso, ser perfeito o tempo inteiro, não mostrar erro, não mostrar defeito. E ele não consegue, porque ele está sendo ele mesmo o tempo todo, mas a pessoa o está vendo perfeito. É o outro que o vê perfeito. Isso. Esse é um exemplo de que fora da realidade só se cria problemas. É isso mesmo, André. Né? Então, assim, o certo era a justa medida. O outro tem qualidades? Tem. Mas tem defeitos, assim como eu. Né? Isso é estar na realidade. Mas não. Entra no mundo da fantasia, né? Isso pela mesmo. Idealização, e aí os problemas podem ser criados. É como você falou, já o peso que o outro E o que nós estamos falando aqui é de um processo psíquico que ocorre com nós, com todos nós, Sem com exceção. toda a humanidade sem exceção. Isso.
principalmente quando estamos apaixonados, né? Então, olha aqui, a identificação projetiva. No primeiro é a idealização, Fantasia de fantasia, de que é perfeito. Agora, Projeta as qualidades, isso. Na identificação, a pessoa vê todos os problemas vindo de fora. Imagine agora que é o mesmo casal. No começo da paixão, como que é? Tudo perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí começa a conviver. Aí, você gosta de mim? Eu já adoro. Você gosta dessa música? Ah, nossa, amo. Nossa, você gosta de tudo que eu gosto? É. E depois? E depois, nossa, que coisa. Que, nossa, como é que você. música cafona. Por que você come desse jeito? Como que você anda desse jeito? Você deixa a toalha assim. Você é gordo. Por que você é atrasado? Você ficou careca. Por que você fala desse jeito? Né? Você ficou careca, você Só ficou elogios, gordo. né? É. Depois é só. Você olha assim, mas não Sabe era... por que eu sofro na minha vida? Por quê? Sua causa. É isso. Então, só que a pessoa sempre foi daquele jeito. E aí não via, o outro não via assim. Porque queria ficar nos delírios, nas ideias que tem daquele que gosta. Só que ele projeta no outro. Então tá colocando no outro aquilo que tá dentro dele. Coloca o bem, que não vê dentro, porque tá na fantasia. Isso. E o mal. E coloca o mal também, que aí não vê mais problema em si, só vê no outro. Agora tem uma outra descoberta que o Dr. Cap fez também, né? Que é a idealização invertida. É isso mesmo. A pessoa vê as qualidades do outro em si e os defeitos seus no outro. Então ela faz os dois Ao- tipos ao de mesmo projeção tempo, ao mesmo tempo. É o total. É isso aí, tá pleno. Projeção total. Pleno. Então, agora aqui não dá para ver uma questão bem do Otelo mesmo, né? No primeiro momento ele não é todo apaixonado, Sim, todo deslumbrado, tudo deslumbrado, perfeito. Depois perfeito. passa para outro Depois- polo, né? Depois ele vai para outra polaridade. Então esses extremos acabam se tocando. E não importa as circunstâncias que levam a isso só prospera por causa da inveja. Senão a pessoa equilibrava o negócio Sim. e o invejoso não teria força Sim, suficiente. e veria a realidade como ela é. Próximo slide, por favor. Para resolver isso, a proposta Que é a terapêutica ferramenta da psicanálise integral. é a interiorização. Então, por meio da interiorização, a gente ajuda a pessoa a se conhecer, a se perceber, a observar os exageros que tem, tanto no aspecto negativo como esse outro positivo, todo exagero, e ver a coisa como ela é. É o que é, e lidar com o que é a verdade. A verdade é que liberta o ser humano dessas amarras, seja das paranoias, dos medos, transtornos, e lidar com a vida como ela é. Então, olha só essa explicação. Interiorização, a fonte do autoconhecimento. Por quê? A técnica da interiorização consiste em usar a realidade externa como espelho. Ou seja, imagine vocês a pessoa falando do outro. Mas quando ela fala do outro, é como se ela estivesse se olhando num espelho. Ela não está falando do outro em si, mas de si mesma. Então a pessoa está falando o tempo todo de si. E para entender mais claramente o que existe no interior de cada um de nós. Então, na terapia, quando o cliente traz para a sessão terapêutica uma situação externa, uma situação que ele viveu com alguém, ou que ele pensa de alguém propriamente, ele não está falando só daquela pessoa. Pode até ser que a narrativa dela tenha realmente acontecido, mas é muito mais o que ela está sentindo acerca daquilo, como ela está se posicionando naquele contexto, para que ela possa se perceber, porque no fundo ela não está falando do outro apenas, mas principalmente de quem? Dela própria. Senão Então, você conhece, né? Dito em outras palavras, a gente poderia dizer que a interiorização é o processo inverso da projeção. É o momento que a pessoa, em vez de ficar colocando as coisas todas fora, seja as qualidades ou os problemas, ela vai fazer um olhar para dentro, usando o que ela costuma ver fora dentro dela. Si. Será que aquele aspecto que eu estou vendo no fulano, na fulana, também não tem em mim de algum jeito, mesmo que seja menor ou maior, né? Então, essa é a grande deixa, né? Interessante, né? Que ele trabalha justamente para tirar a pessoa da projeção, né? Colocar a pessoa em si. Agora, olha só, voltando para a peça, consegue observar, nesse caso, que Otelo, ele estava totalmente transtornado. E quanto mais Otelo estava fora de si, mais louco ele ficava. Porque ele estava vendo todos os problemas dele em quem? Na Desdémona. Ele viu ela infiel, né? Uma traidora. Ele viu os aspectos que ele mais odiava num ser humano. E, de repente, ele matou a mulher que ele mais amava. E também, olha que doença. Depois, tudo aquilo que ele via nele
de pessoa próspera, justo, Isso. ele vai e comete um homicídio sem ter merecido. Exatamente. Porque ele matou a mulher achando que ela merecia, Sim. E então também, né? seria justo, mas não foi. E depois ele vai se matar, ao invés dele fazer o quê? Abaixar a cabecinha, flexibilizar, aceitar que é invejoso, lamentar e compensar na vida O mal que havia o mal feito, que né? havia feito. Vamos lá. Que tal analisarmos as falas a seguir à luz da teologia analítica? Então, agora, pessoal, eu retirei algumas falas da peça, né, para que a gente pudesse fazer uma interpretação. Então, a gente vai fazer a leitura aqui e vai, entre nós aqui, discutir, né, no caso, o que a gente pode ver ali naquela fala, naquele fragmento. Vamos lá? No fragmento a seguir, identifique qual elemento do teu patológico está presente. Justifique sua resposta, que é prova, viu, André? Vamos lá. Iago, ele fala assim: chama o pai dela, desperta-o, encarniça-te contra o mouro, envenena-lhe a felicidade, apregoa-lhe o nome pelas ruas, inflama de ira os parentes dela. E embora viva ele em clima favorável, criva-o de moscas. Se a felicidade dele ainda for felicidade, oprime-o. Então, com tantos tormentos que ele perderá parte de suas cores. O que vocês veem aí? Veja o próprio Lúcifer tentando destruir tudo que é bom. Não é? Uma inveja terrível. Inveja. Nota que a felicidade dele, o prazer dele era ver o outro destruído, o outro na lona. Né? Se ele estivesse num divã, o Iago, e você pedisse para associar, pedisse para ele o que você associa o Otelo, né? Ele ia falar basicamente coisas boas. O cara é um, Isso, né? Ou seja, toda a raiva dele, né, é direcionada para o bem. O bem incomoda ele, né? Uma pessoa boa está sendo atacada. Isso. E mesmo se ele falasse tudo isso aqui, ele é um ingrato, ele não viu o meu valor. Como assim? Eu estou aqui há 10, 15 anos como um soldado, ele não me promoveu, preferiu promover aquele outro sujeitinho lá, inexperiente. Eu estou há muito mais tempo aqui. Então. Aí ele já está fazendo o quê? Está projetando, né? Isso. No Otelo, então, né? Tudo que ele falou do Otelo nessa situação, ele estaria falando dele, né? Então, essa inexperiência, de repente, irresponsabilidade, tá cego, não tá vendo minhas qualidades, é que ele não vê as próprias qualidades dele, é cego para se reconhecer como é também. Porque prevalece nele a inveja. A arrogância, né? Arrogância, porque se tem uma injustiça, de quem é o prejuízo? É do general que nomeou uma pessoa inferior em detrimento do outro que mostrava que tinha virtude. Então, o virtuoso fala, ele está equivocado, mas eu vou continuar sendo o que é bom, sendo correto, me determinando na minha função. Interessante, o que mostra, aparentemente, pelo menos, aí é que ele era um incompetente e já havia essa conduta na vida dele de invejoso. Um invejosão, né? Se idealizando. Né? E a inveja, ela tem essa premissa, né? De espalhar confusão e de desvalorizar as pessoas que têm valor, né? Sim. Vamos lá, o próximo slide, por favor. Aí tem uma possível resposta, né? A palavra-chave é inveja, né? Iago deseja destruir a felicidade de Otelo e, ao querer oprimi-lo com tormentos, demonstra profundo incômodo com o bem do outro. Característica essencial da inveja. Invidere quer dizer não ver o bem. Interessante que ele queria ver o Moro na lona, mas o Moro estava vivendo ali o casamento dele. Então, a felicidade estava bem, né? Estava ofendido. Estava ofendido com a alegria alheia. O invejoso não suporta a felicidade do outro e nem a própria. O ápice do bem-estar daquele de Otelo, né, com toda a posição que ele já tinha, era a coroação, talvez, com o amor, casamento, né? Se sentindo bem, então aquilo era o que mais incomodava, né? É isso mesmo. Vamos ao próximo slide. Iago. Vigiai vossa esposa, observai-a bem com Cássio, fazei uso de vossos olhos sem ciúme nem confiança. Vigiai-a, conheço bem os costumes de nossos países. Em Veneza, as mulheres deixam que o céu veja as loucuras que não ousam mostrar aos maridos. Para elas, toda a consciência se estriba, não em fazer, mas em manter oculto. Olha aí.
Aqui ele está falando da mulher, né? Mas Então, ele está falando só da mulher? não, Do que ele está falando? ele mesmo, do Então, interior dele, né? Qual que é ali, dentro daquele triângulo, lembra do triângulo? Hum. Né, que tem a inveja, a censura e a projeção. Aqui o que nós temos? Projeção. É isso mesmo. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Porque ele fala, ó, vigiai, olha do que a mulher é capaz, Agora, fique atento. Sabe uma coisa que é muito interessante? Que assim, nesse processo, ele está usando muito o intelecto dele para elaborar toda essa coisa, né? Porque ele está fazendo maquinação. Porém, esse intelecto ele está totalmente montado em cima de uma questão emocional. Ele está dominado na base pela questão emocional. É uma mentalidade. Que é a questão lá que ele já tinha uma, né? Ele desejava a mulher, tudo, né? Dinheiro, né? Que não é posse, que é poder. Né? Agora o que é interessante, André, não quero cortar, mas observa, né, que ele está muito ressentido, né? Então, emoção. Então, todo o pensamento dele, como você está falando, é um pensamento de psicopata. Exatamente. Que ele é capaz de matar e fazer matar para se vingar, porque o prazer dele está na vingança. Então, é interessante, você trouxe o termo psicopata, porque a gente acha as características do psicopata. É um cara frio, calculista. Super. É verdade. Mas, no fundo, ele é extremamente emocional. Super. Né? Isso mesmo. Vamos lá. Olha lá, ó, o fragmento 2 anterior, então projeção. Nós identificamos a projeção. Por que, Antônio? Pode ler para nós? Consegue? Iago projeta sua própria malícia nas mulheres venezianas, generalizando comportamentos. Além disso, censura a consciência a não assumir suas intenções destrutivas, disfarçando-as como conselhos. Olha a astúcia dele, né? Não é? E o outro, entre aspas, ingênuo, né, que é o Otelo. O Otelo acaba... Embarcou. Isso. Então é enganado. Não teve malícia nenhuma. Pegou a maldade do outro, porque não via a própria. Maldade. Isso que é importante na psicanálise integral, é perceber esses extremos projetivos ou de idealização, porque é a inveja que faz isso. Então, o nosso intuito para viver o bem é perceber a inveja toda hora. Então, nesse sentido, a visão do mal é o melhor bem que tem, é um bem. É um bem. A gente não gosta de ver os nossos problemas, mas é necessário. Quem não vê o mal é guiado por ele. E uma coisa, sabe? Todo pensamento, ou melhor, todo sentimento não sentido e pensamento não conscientizado, ele nos domina. E isso faz com que a gente tenha atitudes daninhas à nossa vida e à vida dos outros também. Porque as nossas ações vão ser movidas por essas paranoias, esses pensamentos repetitivos. Para destruir, nós vamos ser manipulados pela emoção. Pode ver uma coisa, Antônio, André, os nossos ouvintes. Olha que interessante. Quando é um pensamento negativo, ele fica, sabe, indo e vindo, rodando. Né? Faz um pensamento fixo. Né? E aí você, então, toma uma decisão e ela geralmente é drástica, vai ocasionar algum problema. Quando o pensamento é bom, ele não fica indo e vindo. Ele vem e você vai e executa. Encaixado, e a gente é tão invejoso que vem um pensamento bom, a gente não faz, descarta. Porque a gente ou aceita ou rejeita. A gente rejeita isso. Né? Interessante. O outro a gente fica fixado no ruim, curtindo. Mas tá bom demais, mas tá meio estranho. Todo dia tá bom demais. Tô desconfiado. Fica incomodado. Fica incomodado, né? Pois é isso aí. Vamos lá, o próximo. É Otelo, né? Otelo está falando agora. Iago, sei bem que tua honestidade e teu bom coração ora te levam a atenuar este assunto, para que ele pese menos em Cássio. Otelo ainda. Cássio, estimo-te, mas nunca mais serás meu oficial. Vocês percebem aqui? Olha aqui, uma coisa interessante. Ele idealiza quem aqui? O Iago. E censura quem? O Cássio. Percebe os extremos, né? Quando a gente não lida com a realidade, a gente trabalha de forma extremada na vida. Emocional. Completamente invertido. Totalmente invertido. Na emoção a gente está invertido. E o resultado a gente percebe isso lá na frente mesmo, né? Por isso que essa questão de conhecimento é uma ilusão e um engano. A questão não é conhecer.
A questão é sentir. O conhecimento só pode vir do sentimento bom. Do amor, Sentimento né? correto. Se não vier do amor, do sentimento correto, não é informação, é intelectualização, é fantasia. Sim. E qualquer poderoso desse, general, presidente, pastor, bispo, Tudo faz se- besteira, E tudo se justifica, né, na faz malícia. guerra, né? Entende? Olha os poderosos aí. Na malícia, na voluntariedade, tudo se justifica quando não se usa o bom senso. Então, quem tem a razão perfeita é o amor. É o amor, É o a amor, pessoa né? afetiva. É isso mesmo. Amorosa, Isso aí. né? Bom, a idealização projetiva, olha, e a censura. Otelo rompe com Cássio e se recusa a ouvir sua esposa. Ele rejeita a consciência, que é uma censura, e deposita nos outros a causa de seu sofrimento, que é uma projeção, deixando de analisar interiormente a sua insegurança. Porque ele vê todo o problema fora. Sim. Ele não vê nada dentro dele de insegurança, né? Porque se ele observasse a própria insegurança, ele não iria cair na historinha de quem? Do Iago. Isso, e projetar na esposa o que não era real. Ele poderia até ouvir o Iago. Sim, mas Ele ia filtrar. Opa, Sim. como assim? O que é isso de verdade? Novamente, pela arrogância, não admite ver que ele também tem insegurança, tudo, né? Então entra nesse processo. É uma presa fácil. Né? É uma presa fácil. Agora, a gente está falando de uma peça de teatro. Mas será que a gente já não agiu ou age assim na vida? tem muitos exemplos, né? Não é? Cada um tem. Cada é só um. vasculhar um pouco, com honestidade, Sim. com humildade. Não precisa ser como Otelo, que chegou ao Não é ponto pra de dramatizar, matar alguém, não é isso. E olha que interessante, você bem falou, é uma peça de teatro e nós ficamos sabendo sobre toda a trama. Mas quantas coisinhas que não acontecem no nosso A dia gente a não dia, sabe, né? que a gente, tomado pela alienação, né? A gente cai, às vezes foi criado uma trama, né? armadilha, mesmo que não fosse uma coisa grave e resultou em morte, né? Mas a gente não sabe do contexto, como que a coisa foi criada, né? É. Agora, já que o senhor falou disso, né? A Desdemona representa aqui o quê? O que vocês acham? Não é uma moça bonita? A verdade. A verdade, É, a bondade, a justiça. Ela era bondosa. Bondosa. Então, a inveja quer matar, destruir Isso. a bondade, a verdade, a beleza, o amor. Né? Sim. Então vamos lá, fragmento 4. Arranja-me algum veneno, olha, Iago, para hoje de noite. Não quero ter explicação com ela. Temeroso de que minha alma seja desarmada uma vez, pois pelo seu corpo e por sua beleza, hoje de noite, Iago, não empregueis o veneno. Estrangulai-a na cama, na própria cama que a maculou. Otelo, bom, agrada-me tal justiça, muito bom, Iago. E quanto a Cássio, deixai-o por minha conta. Olha aí que assim, aqui agora a gente tem mais elementos, a gente vê que a coisa foi premeditada. Foi. Tudo bem, ele está tomado pelo sentimento, mas não foi só num ímpeto Não, ali. foi né? pensado. Agora a gente observa aí, tem projeção, né? Falando, olha a inveja danada aqui. Ele fala, ela é bonita, olha a beleza dela, o corpo dela. É uma inveja muito grande que ele teve da mulher dele também. Aí o outro, morrendo de inveja, não dê veneno, não, estrangula para matar, né? Tem que ter certeza que vai matar mesmo, na mão, né? Aí, boa ideia, isso mesmo, isso é fazer justiça com as próprias mãos, olha aí, ó. E quanto a Cássio, não, deixa por minha conta que o Cássio eu dou um jeito nele. Vou deixar que eu resolva esse problema. Vamos lá. A inveja, olha lá, a gente vê inveja e identificação projetiva. Ó. O diálogo travado entre os personagens revela inveja, sobretudo porque as personagens têm por objetivo matar, eliminar a vida alheia. Por exemplo, Otelo, mesmo admitindo a beleza e a pureza de Desdémona, decide matá-la porque acredita que foi traído. Iago, movido pela inveja, também planeja matar Cássio. Próximo. Pelo que foi abordado ao longo desta atividade, né? O ciúme protege o amor ou revela uma inveja do ser amado? Por quê? E por quê? O que vocês acham? E aí, revela a inveja. Você ter ciúmes é muito capcioso. Então, por exemplo, eu tenho zelo pela minha cachorrinha. Então, se ela fica andando num terreno que pode ter carrapato, essas coisas, eu vou falar, sai daí!
vou tirar ela. É, Você tem que ser firme, sim, porque eu tenho que proteger ela. sim, vai protegê-la, é verdade. Então, você cuidar de algo, não deixar, por exemplo, o seu filho enfiar. Eu quero dar amendoim pro leão no zoológico. É, pra Você morder vai puxar da a mão criança, dele. é. Se ele desobedecer, você dá um puxão de orelha, um tapinha na bunda. Você tem que ser firme, porque senão ele pode se expor a. Perigo, Ao mas se perigo. machucar, né? É. Então, ter ciúmes, proteger o que é bom, é uma coisa. Proteger por amor, Sim, agora. para cuidar. Agora, isso é capcioso porque entra essa ideia delirante emocional de posse, de tomar, é meu, é para mim. E aí, a emoção entrou, vem tudo mais junto. Quer dizer, a inveja entra. Isso. Então, o ciúmes revela mais, como quase sempre, não o zelo, mas a inveja. Inveja. A inveja. E essa insegurança muito grande, né? E no sentido de impedir o bem-estar do outro. É o contrário do exemplo que você deu do leãozinho, Cuidar, né? do menino Cuidar, do leão. né? Isso mesmo. Ou que você tá querendo o bem do seu cachorrinho, querido, do seu querido, filho. né? Nesse ciúme, não. Não, Você tá querendo privá-lo do é bem. isso mesmo. Né? E você prefere ver o ente amado morto, né? E você é vingado. Então, olha que loucura que é isso, né? Então vamos lá. O que a gente aprendeu sobre a personagem Otelo? Eles podem escrever no chat aí Também também. pode, né? nem sei se estão escrevendo. Estão Mas escrevendo é bom no para chat. eles interagirem. Sim. Bom, para começar aqui, vamos falar que tem um comentário importante da Isis aqui. Ela diz o seguinte: muitas vezes a gente nem precisa de outras pessoas para ficar com ciúmes das nossas relações. Ah, sim. É para ver que a paranoia é acentuada mesmo, né? Nós próprios Aliás, temos isso. O maior problema nunca está fora, está sempre dentro da gente, é. é bem do interior nosso. É. Tem mais alguma, Luiz? Tem sim. A Isabel Costa também aqui, ela fala que temos que estar sempre atentos à nossa intenção e à dos outros. Isso Perfeito, mesmo, perfeito. Que verdade. está por trás das aparências. Isso, né? agora eu não sei se estão ouvindo a voz do O que eu quero com isso? do menino. Com essa atitude. Então aí você repete. Estão assim. ouvindo? Dá para ouvir a voz dele pela internet? Dá? Então tá bom, obrigado. É interessante. O que mais? O que tem mais aí? Qualquer coisa a gente instala na segunda. Bom, aí a Isis fez um comentário complementar dizendo o seguinte: o pior é que quando você é envolvido e manipulado por intenções de terceiros, você não é inocente, porque quando você cai em si mesmo, não dá para culpar a outra pessoa, porque foi você que executou as más ações. Exatamente. É isso mesmo. Isso aí. E o Admilson também, o Admilson Câmara, fala: no mundo atual, a mentira, através da inversão, quer levar todos para os seus mundos, saindo da verdadeira realidade. Isso tem um princípio, né? Isso É. teve um início. Que e mais? assim continua. O que mais? E aí a gente também complementando mais um comentário aqui. Hoje em dia, há muito feminicídio revelando muita doença e sentimento de posse. Sim. Perfeito. E aí seria um caso para se analisar, porque geralmente isso é tratado, o feminicídio, como uma mulher que é vítima do homem. E não se analisa a psique feminina que procura esse tipo de homem. Também, Então é né? um pacto que existe. É um pacto que existe, basicamente. idealização e depois projeção. O que mais? Se a pessoa não conhece sua própria patologia, Ela vai ser ela vai ficar à mercê da patologia do outro. envolvida. Então, com facilidade, ela vai arrumar um parceiro violento, agressivo, que vai realmente provocar, de repente, até a morte dela mesmo. É um fato. Bom, enquanto isso, o que a gente pode tirar, então, aprender, né, com essas personagens Otelo e Iago? Você gostaria de falar algo, André, sobre o Otelo e Iago? Não, Eu acho eu que queria passar para eles lá, colocarem no chat o que eles acham, né? Pode ser também. O que Colocar eles no estão chat falando o que do eles Otelo e do Iago? O que eles acham da personagem Otelo e O Iago? que aprendeu por cada um desses personagens, É. né? É Enquanto importante- eles escrevem... é importante ver Fala aí, Antônio. que essa alegoria da peça mostra muito de nós. Sim. E que não é, por ser uma coisa de toda a humanidade, e a inveja ser algo universal, ou seja, de todo ser humano, claro que Deus não fez o ser humano errado, não fez o ser humano para ter inveja, fez o ser humano para aceitar o bem.
Agora, como nós temos a vontade de, para aceitar o bem e conhecer o bem, nós precisamos ter essa vontade que Deus nos coloca. Sim. Como ela é nossa, a gente pode aceitar e sabe que é bom. Só que a gente usa para dizer não para o bem. Então não é um problema de Deus, porque a gente projeta muito a nossa própria Problemática, né? suicídio mental, Tudo, né? espiritual, em Deus. Também. Então essa inimizade que nós temos com Deus é como Otelo, que tem uma inimizade com a verdade, Com a beleza, com a beleza, com o amor, aceitar o que ele com a tinha de bom. vida. E o outro menino também, o Cássio, e o próprio Iago, mostra uma patologia. Então, na nossa vida familiar, os amigos, trabalho, a gente vai manifestar isso. Sim. Porque isso ocorre em todo lugar. Agora, o que é importante? A psicanálise integral, o método que a Piano traz para a gente. Que o professor Valdemir mostrou há pouco. O espelho, ver, como falou também, as intenções que nós temos. O que eu quero com a minha vida? Será que eu estou vivendo uma projeção, uma idealização, ou eu estou vivendo a realidade? Para a gente se acalmar e prosperar e não estragar tanto, porque o problema não é só prosperar, é porque a gente evita a prosperidade estragando o bem que tem. Então, Antônio, de certa forma, a gente pode observar o seguinte, que o tamanho do sofrimento revela a quantidade de bem que foi destruído, abandonado, corrompido, estragado. O tamanho da inveja. E o tamanho da inveja. Eu queria só fazer uma observação com o personagem principal, Otelo, que é o seguinte. A grande questão que sobressai é a falta de humildade. Porque foi esse tipo de comportamento, se ele fosse mais humilde, ele tentaria averiguar melhor. Ele não se encheria de, não, eu sou o general aqui, eu tomo as minhas decisões, né? Então ele iria averiguar melhor e de repente aquela história toda que estava sendo tramada viria à tona. Sim. Entendeu? Então você vê que verdade, ali, né? Talvez foi o ponto mais frágil dele, né? A emoção. Exatamente. Então, por isso a importância da gente ter mais humildade para não entrar nessa campo emocional que quem e agir. Fica na humildade tem maior percepção da verdade e da realidade. É isso mesmo. Quem fica mais na emocionalidade não percebe os fatos como eles são. A pessoa se equivoca. A pessoa que se idealiza demais não percebe a maldade alheia. Isso. E nem a própria. Isso. Então, o grande inimigo nosso somos nós mesmos. É isso mesmo. Agora, a gente precisa entender que dentro de nós tem um Otelo, tem o que mais? Um Iago. E, além de tudo, tem nós mesmos. Tem um Cássio. Desdémona. Enfim, sobretudo, como o doutor Antônio falou, nós mesmos. Não é uma coisa fácil. Não é fácil. Mas é importante saber que isso existe, né? Tem solução. E é importante a gente ver. Vai fazer psicanálise, vai ler, vamos ler os livros. Né? Aliás, falando em livro, um livro que eu recomendo que todos leiam, quem participou hoje, que assistiu essa nossa apresentação, leiam este livro, ó. A Origem das Enfermidades, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kep, pela editora Proton. Tá? Origem das Enfermidades, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kep, está publicado na editora Proton. E assistam também os programas aqui, procurem os programas no YouTube de Trilogia Analítica, Sim, da FATRI, da faculdade, Kep Pacheco. Né? Sim, tem muitos cursos programas que tem de trilogia, que são muito importantes. Tem curso sim. de pedagogia, de meio ambiente. Terapia em sala de aula, gestão de conflitos, teologia clínica. Tem tanta coisa interessante, pessoal. Cap Motor. Vale a pena vocês conhecerem esse trabalho tão bonito. Jamendo.com